E olha, não, esse agito do mercado do Atlético aí. Que coisa, né? Quem te viu, quem te vê, hein? Momento intenso. Eu fico pensando o seguinte: será que tá esticando a corda? Só uma coisa sobre o Reinier. Vem, uma informação. Provável que venha, mas caso venha, será de forma gratuita, dividindo parte dos direitos econômicos com o Real Madrid. Ou seja, a questão do Reinier não envolveria grana, saca? Só o salário. Então. Aí é só Você tem ideia de luvas, valores? comissão... Salário? Não tem ideia de valores. Contrato até dezembro de 2029, dividindo o percentual com o Real Madrid, 50% pro Atlético, 50% pro Real Madrid. E aí seria nesse sentido. Pelo menos essa é a ideia do Galo hoje. Ah, então essa informação pra mim é nova. E é importante. Sabe por que isso? Porque o Reinier tá pra rescindir com o Real Madrid. Tava pra rescindir com o Real Madrid. Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. E aí o Real pensa o seguinte: pô, eu quero liberar. Tem alguém querendo? Ainda mantém um percentual? Ganho o Real dinheiro. Madrid é interessante. Caso o jogador seja vendido no futuro. Então só repete o percentual que o Real Madrid 50% pro Real, 50% pro Atlético. O jogador assinaria até dezembro de 2029. Bom, aí... Agora é uma recuperação do atleta, né? É. Uma retomada, né? Mas é um atleta de 23 anos. 23 anos, é jovem. Muito jovem. É jovem. Não, porque muito jovem. Ele foi muito bem aqui no Flamengo. Se eu não me engano, no ano de 2019, em 16 jogos, ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. É um número assim, eu acho que é um número interessante. Pro moleque? Um moleque, e era aquele time fantástico do Flamengo, que ele entrava ao decorrer do jogo, né? Ele entrava faltando 15 minutos, faltando 10 minutos, e teve bons números. É claro que quando ele foi bater de frente com a realidade no exterior, as coisas não funcionaram da mesma maneira. Tanto é que ele não teve um bom desempenho de encher os olhos em nenhum dos times que ele passou depois do Flamengo. A impressão que eu tenho, Mas é jovem. a impressão, tá, gente? Nada mais que isso, não tenho nenhuma informação. Eu já tinha... A informação é de que o Atlético... Eu acho até que o Rafael Menin disse isso na coletiva. Desculpa se eu estiver enganado aqui. Ele falou alguma coisa sobre rejuvenescer o elenco naquela coletiva? Não sei, alguém no Atlético disse isso, sobre a necessidade de rejuvenescer o elenco. Eu acho que o Atlético já faz uma movimentação de mercado prevendo saídas no final do ano. Sim. Entre essa janela e a janela do final de ano, de jogadores mais rodados, mais experientes, inclusive que são destaques. Então, é fazer de novo, né? Aquilo que o Atlético já fez, eu acho que todo time precisa fazer isso, né? Dar aquela rodada no elenco, né? Que tem jogadores que parecem uma estátua dentro do clube ou uma instituição. E nem todo atleta merece esse rótulo de instituição ou de ser eterno dentro do clube. Esse ciclo passa. E eu acho que isso é necessário para você buscar aquela vontade de vencer, aquela necessidade de se tornar um ídolo, de ser uma referência dentro de uma instituição, não jogando pedra nesses que já estão aí, que fizeram história. Como o caso do Arana. Você citou o Arana aí antes da gente ir pro intervalo, né? Que tem informações que ele pode sair do Atlético aqui, ó, a qualquer momento. O Rap acabou de mandar uma mensagem, tá ouvindo a gente? Abraço, Rap. Ele disse aqui que sim. O Rafael falou que foi uma pergunta dele, Rap. Ele disse que tinha necessidade de rejuvenescer o elenco, e eu acho que esse movimento tem sido um movimento orientado, porque, vamos lá, o Alexander é um jogador jovem. É o pensamento de SAF, né, HG? O Reinier é um jogador jovem, e ambos bons jogadores, né? Mas aí recuperação, principalmente do Reinier. E o Paulinho, o Vene Casagrande ontem... Até do Alexander, viu? Sim, também, né? Porque onde estava e o tempo tá parado. Então, e o Alexander tem uma outra questão. É jovem, tem 21 anos, mas se a gente voltar no tempo, o que aconteceu? Ele sofreu uma lesão grave, o Valu vai lembrar perfeitamente, foi num jogo contra o Cruzeiro, em 2023. Jogo pela Copa do Brasil, Valu, o Campeonato Brasileiro. Foi maio de 2023. Ele sofreu uma lesão, o Cruzeiro perdeu por 2-0 pro Fluminense. E o Alexander sofre uma lesão no joelho. E depois daquela lesão, ele não teve o mesmo desempenho. E eu acho natural isso, principalmente para um jovem, quando a lesão é grave, ele precisa de um tempo. E estamos falando de 2023. Isso tem 2 anos. É 23. É 23, né? É o time do Pepe. Cruzeiro joga bem, mas perde. Isso. É isso mesmo. Então, assim, o Alexander, ele precisa de uma recuperação. E o Atlético pode ser essa recuperação para ele, porque o futebol árabe, às vezes, o que eles pediam para ele nesse momento não era o que encaixava no estilo de jogo dele. E é natural isso. E lembrando que a equipe árabe, como que ela chama, Thiago? Al-Ali, ela pagou ao Fluminense em agosto do ano passado 9 milhões de euros por 85% do que restava ao Fluminense para ter o Alexander. E agora, menos de um ano depois, tá liberando o atleta com um valor fixado de, Thiagão? 6 milhões e meio. 6 milhões mais 1,5 milhão. Mais 1,5 milhão de metas. Então, assim, é porque não deu certo lá. E isso faz parte do futebol. Não é porque não deu certo lá que não vai dar certo em mais nenhum lugar. Lembrando, tem qualidade, jogou muito bem, fez a lateral esquerda em situações que o Marcelo não poderia fazer naquele time do Fernando Diniz, e também foi volante ao lado do André, e os dois se destacaram bastante, mas eu reforço, depois da lesão ele não teve uma boa sequência e foi vendido lá pra Arábia, mas que ele chega aqui no Atlético, tem total capacidade e potencial pra assumir titularidade e ser importante pro Galo. Tem só 21 anos. Tem total potencial pra assumir titularidade no Atlético. Cara, o Alexander, do início da passagem no Fluminense, é muito diferente.
Eu concordo que. Tô 100% com o Elton. O finalzinho dele ali é de queda. É o viés de queda. Mas é natural, né, Thiago? Assim, por causa da lesão. Eu tô dando um ponto pra lesão, uma lesão grave. Pra alguns caras mas enfim, eu consigo entender a lesão. O ponto me preocupa o fato dele não ter conseguido render na Arábia Saudita. Convenhamos. Por mais que existam as estrelas lá, e existem estrelas, sim, elas são limitadas em cada time. O clube pode ter um número X de jogadores estrangeiros que não sejam descendentes ou não sejam africanos. Então, honestamente, me preocupa que o Alexander não tenha rendido na Arábia Saudita. E isso é algo, pra mim, preocupante. Mas, vendo o início dele de passagem no Fluminense, é um cara acima da média. Porque quando a gente olha para alguns jogadores, por exemplo, não tô comparando jogadores não, tá, gente? É só o histórico de não oferecer um resultado como se esperava. O Endrick no Real Madrid, embora ele tenha feito seus gols e tal, né? Tem ganhado destaque longe daquilo que se esperava. Sim. Né? O Vitor Roque no Barcelona, a mesma coisa. O Vitor Roque voltou ao Brasil e agora no Palmeiras. Acho que o Vitor Roque é até pior que o Endrick. Não, muito pior, muito pior. Ele não teve nenhum momento de protagonismo no Barcelona, e o Endrick já teve. Já teve alguns, gols e tal, enfim. Vários gols. Então, o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei. Pois então o Vitor Roque não passou por isso. Então, repito, não tô comparando os jogadores não. Tô falando de jogadores que vão e que não aparecem. E que batem em volta. E agora tem um caso de um jogador que não é jovem, e ontem eu tava vendo um movimento nas redes sociais que chamou a atenção, tá vendo no Instagram, os questionamentos ao Gerson, né? Chegou lá agora e fica, tá triste, não tá afim, não sei o que e tal. Caramba, chegou lá agora e a turma já tá meio que decretando que deu errado. Não, é um garoto, né? Então, esses movimentos apontam para uma questão, esses movimentos do Atlético, ninguém sabe o que foi dito na tal reunião do Rubens Menin com o grupo na semana passada. Mas eu imagino que para esse movimento de mercado acontecer, como vem acontecendo, alguma promessa ao grupo foi feita. Sim, com certeza. Mas o Atlético até já falou sobre isso, eu não sei se em on ou em off, que a ideia era pagar até essa semana, quinta-feira. Não, acho que falou isso no grupo da comunicação. Não, mas essa é exatamente a pergunta de um ouvinte que estava mandando por aqui, Guilherme, de São João del Rei, final de telefone 0296, perguntou se essa movimentação do Galo no mercado é um sinal de que o aporte financeiro vai acontecer. Mandou um abraço pra vocês. Eu não sei, um abraço pra ele também, Guilherme. Abraço. Guilherme de São João del Rei. Abração, Guilherme. Abraço, Guilherme. Eu não sei se o aporte vai acontecer. Ele precisa acontecer. Só não sei de onde vem. Mas é que só reforçando, os valores que o Atlético devia aos atletas, eles começaram a cair na semana passada antes do jogo contra o Bucaramanga. Alguns jogadores já começaram a receber o que era devido pelo Atlético. E essas contratações sinalizam para mim que algo diferente precisa acontecer ou vai acontecer. Porque o Atlético não pode, que ele tá aumentando a folha dele. Porque são jogadores que estão vindo de lugares que pagam muito bem. Pô, vamos lá, o Renier, ele recebe em euro. Do Real Madrid. Ele recebe em euro. Do mundo. Ele recebe em euro. O salário dele não vai ser brinquedo, Thiago. A mesma coisa eu falo a respeito do Alexander. O Alexander joga hoje num futebol que paga absurdos para cada um dos seus atletas. Em dólar, e pagam muito bem. Pagam e premiam muito bem. Então não vão ser saídas simples. Quando você vai para o continente sul-americano, o Atlético está tentando um volante que joga no futebol argentino. Aí são situações diferentes. Aí você iguala a força ali na questão da moeda. Mas essa turma que vem de fora é o Atlético, sim, aumentando a sua folha salarial. Eu não imagino... Vamos lá, vida que segue. Às vezes nem eu acredito nas coisas que eu falo. Mas o Atlético precisa firmar as pernas e cumprir com seus compromissos quando buscam jogadores desse modo operante que está buscando. Até mesmo o Biel. Eu não acho que a gente vai ver, bom dia a todos, eu não acho que a gente vai ver pelos próximos meses essa situação de atrasos salariais no Atlético, não. Eu tô desconfiando. Você acha que vai pagar em dia agora? Sim, eu tenho isso para mim, porque e é muito simples. De onde que você está tirando essa sua conjectura, Valu? Porque o Atlético, as pessoas que mandam no clube não querem novamente a versão daquele reboliço da semana passada 2.0, e que agora seria muito pior, envolvendo quem já estava aqui e quem chegou, né? Então você teria um cenário de caos institucional ainda maior, e pegaria muito mal para aqueles que já estavam aqui. Eu não sei do aporte, quando ele vem, se ele vem, os milhões, mas eu tô com um pressentimento de que o Atlético fazendo esses movimentos no mercado, movimentos que a gente pode falar até em termos de cifras bem audaciosos, né, com relação àquilo que o clube até então ainda não havia feito. Eu tô com essa expectativa de que, porque o clube não vai querer causar esse tipo de condição. A gente tem um Biel que chegou há pouco, o Alexander, daqui a pouco o Renier. Eu tô com essa desconfiança, mas claro, né, ainda com o pezinho atrás. E o pezinho atrás é por conta de tudo que a gente viu na semana passada. Mas, quem sabe, desse episódio em diante, as pessoas dentro do clube entenderam as necessidades, né? Porque
vamos lá, por mais que existam situações como a do Renier que o Thiago trouxe, tem um dinheiro a ser colocado né? Não é assim, opa, chega aí. Não, tem um dinheiro a ser colocado, principalmente na questão do Alexander, né? E só para ajuste de expectativa, pelo menos que eu vou fazer, HG, e amigos, com relação a esses reforços, Alexander eu acho muito bom jogador, mas muito bom mesmo. Ele é assim, quase, tá? Ele é curioso, né? O Atlético tá vendendo o Rubens. Ele atuou muito como o Rubens naquele time do Fluminense, assim, que ele fazia de tudo um pouco, como o Até Elton. como lateral esquerdo. Sim, como um jogador de meio campo, tem bom chute de fora da área, marca bem, é intenso. O Renier, eu pelo menos, eu vou ajustar a minha expectativa. Não é um jogador que chega... O Cuca vai ter que trabalhar na recuperação desse jogador, que foi lá fora, é muito jovem, tem potencial técnico, mas ele precisa de um novo ciclo na carreira. O Renier tem muito potencial que ainda não foi explorado, até pela idade que tem. Então acho que são jogadores que chegam até em balanças diferentes. Só pra finalizar, queria mandar um beijo, desejar muitos anos de vida, saúde pra Nath, meu amor, tudo Parabéns, de melhor Nath. pra você. Parabéns, Nath. Que esse novo ciclo de vida seu seja ainda de mais sucesso. Te amo. Parabéns, Nath. Felicidade pra você também aí. Só um detalhe aqui, que ontem você trouxe uma informação sobre uma possível proposta pelo Rômulo. São duas, na verdade. São duas propostas. Existe uma do Sporting B, empréstimo com opção de compra, e também existe uma do Santa Clara, ambos de Portugal, empréstimo com opção de compra. Hoje, o Santa Clara disputa a elite do futebol português e o Atlético deu ok para as duas propostas. Só que eu recebi a informação de que o Vitor tem feito lobby nas conversas dele com o Rômulo para que o jogador aceite a proposta do Sporting B, que disputa a segunda divisão do futebol português. E os valores, você não Eu tem? ainda não tenho todos os valores, estou tentando apurar, cavar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E o Atlético ficaria com uma boa beirada. Não, seria empréstimo. Empréstimo. Com opção de compra. Tá. Ambas são Mas propostas o de Atlético, você empréstimo sabe se o por uma Atlético temporada. manteria algo? No fim das compras, eu sei que os dois clubes fizeram a proposta com opção de compra por 50% dos direitos Boa. econômicos. Eu acho sempre importante ter essas beiradas. Você manter um percentual. E sobre a questão da informação Mas do os GE, valores não passam ali de €1 milhão. É bem baixo. baixo. Bem baixo. ele Eu tá com acho quantos até... anos? O Rômulo tem quantos anos? 20 quantos? Olha aí, aqui, é ferrou. novo. E tem também uma informação que na verdade não é nossa, do pessoal do GE, sobre que o Spartak Moscou faria uma proposta pelo Guilherme Arana, né? Na casa de 8 milhões de euros, confere? O Rômulo tem 21, tá? Eu vou ter que checar, HG. Deixa eu mandar mensagem pra uma Você pessoa. venderia, Eltim? O Arana, se pintar uma proposta de 8 milhões Imediatamente? de euros? E o Arana disser, olha, quero. Imediatamente não, naquele sentido que a gente tinha conversado no início do programa, ao fim da temporada, né? Eu acho que fez muito pelo Atlético, mas ao fim da temporada, ok. Mas agora, nesse momento, depois do Atlético já ter perdido o Rubens, como vai perder, né? No caso, como vai perder o Rubens, o Caio ainda não é um cara que tomou conta da lateral, não tem total confiança do treinador e nem do torcedor. Eu dava uma segurada e eu acho que o Arana, ele pode ser importante para a temporada do Atlético. Você venderia? Vocês venderiam? 8 milhões de euros? Depende da forma de pagamento. A multa dele era baixa. Não sei se essa multa foi alterada. A multa dele era de 13 milhões de euros. Se O for Eltim à falou vista, de até o final do ano manter e depois liberar no final se do ano. fosse à vista, eu negociaria. A questão é que, pra mim, caso essa proposta chegue, eu não sei a informação dos colegas do GS se chegou ou se foi feita uma sondagem. Pensando em questão Sou sondagem. financeira. Boa, valeu, Thiago. A informação do GE é sondagem. Entendi. É assim, eu acho que caso chegue essa proposta no valor de 8 milhões, pode ser, vejam bem, pode ser a última grande proposta pelo Arana. E aí eu tô levando em consideração, pessoal, eu não tô aposentando o Arana, não. Tô levando em consideração idade, a cada ano que passa, o mercado europeu vai fazendo assim, até desaparecer. Mas esportivamente, neste momento, eu não venderia, tá? Então casa com o que o Elton falou. Segura até o final do ano e espera um novo negócio. Eu venderia, viu? É que depende, né? No final do ano talvez não Aí você vai vender, tentasse- você vai colocar hoje quem? Você já vai colocar Vai o ter que Alexander contratar alguém. improvisado. Não, Assim, vai ter que contratar o alguém. Atlético não tem tido essa facilidade no mercado. Mas E essa agora- expertise, agora né, foi- Thiago? agora O foi- Atlético contrata 6 atacantes e volante que precisa ainda não contratou Em Em nenhuma que na pese temporada. todas as críticas que eu fiz à Atlético diretoria pagou do por ele, Atlético pelo Arana, você lembra? de 5 a 6 milhões de euros. Em que Vender pese por todas 8. as críticas que eu fiz à diretoria do Atlético nessa temporada, hoje, nesse momento, nessa janela, o Atlético tá indo razoavelmente bem. Ele perde o Rubens e já tá buscando o Alexander, que é o substituto dele. Eu acho que ainda precisa de mais um volante, precisa de um primeiro volante. Mas a informação é de que vai trazer. Então, eu acho que precisa de mais um. Aí, seja quem for, o cara pode chegar e jogar. Acho que precisa de mais um cara pra essa função. O Atlético tá buscando o Renier. O Atlético tá querendo o Paulinho. Paulinho O Vasco. Atlético buscou o Biel. Me parece um Atlético diferente do que nós vimos em outros momentos. Rejuvenescer, deixar o time mais físico, mais jovem. É bom, o time mais físico, mais jovem, parece que é uma coisa que ele chegará à conclusão que não pode ser diferente disso. Só lembrando que esses 8 milhões de euros aí correspondem a 51 milhões de reais, mais ou menos. Eu acho que o Atlético teria, se pintar a proposta do Spartak e o Arana disser, quero, o Atlético acho que não vai pensar duas vezes, vai liberar.
Até, poxa, por mais que seja um bom jogador e numa posição que é escassa no futebol brasileiro, chega ciclos que eles Então, mas chegam ao fim, né? Mas aí eu tô com você. Também deixaria pra liberar Quem no final sabe do se ano. o Atlético amarrasse aquelas Só que condições. tem uma Eu te questão, vendo Léo. agora, mas eu te entrego ele em janeiro. Só que tem uma questão. Não vão querer, né? Só que mas tem uma quem questão. sabe? 51 milhões de reais. Caso a proposta chegue, o Atlético não sei se encontrar algo parecido no final do ano, não. Aliás, a gente não sabe como é que o Arana vai chegar no isso final que do eu tô ano. falando. Então há um risco muito Eu acho grande que pode nisso. ser a última grande curva em verdade. termos de proposta. Proposta. Depois pode achar 6, 5 milhões, não sei, de repente o Arana volta também, que o futebol, daqui até o final do ano, o Arana volta a apresentar de novo um grande futebol, se valoriza até mais do que esses 8, né? Futebol, não pode duvidar de nada, né, Não, Paulo? não, futebol, as coisas podem mudar muito rápido. O Pedro Ribeiro mandou aqui um superchat e a mensagem é a seguinte: Reinier não deu certo na segunda divisão espanhola, que era no Borussia. Não quer dizer nada. Pois é, qual a chance de dar certo no Brasil? Fora que ninguém mais lembrava do futebol dele. Contratação muito arriscada. Eu não acho tão arriscada, Pedro. Primeiro que o Thiago explicou aqui, que não tem valor embutido no negócio, né? Você não tem que ir lá e pagar pra trazer. É um jogador jovem que já mostrou que tem talento. Agora, a cabeça de um profissional, quando sai daqui, nem todo mundo reage da mesma forma. Tem jogador que tem muita personalidade, vai lá, joga, resolve a vida dele de mais umas 3 gerações adiante. Tem outros que voltam e recuperam aqui. Cara, tem essa questão. O Alan, cara, o Alan. Só uma coisa, o próprio elenco do Atlético te mostra isso, tá? Você olha pro meio campo do Atlético, tem 2 jogadores. Os 2 jogaram no mesmo país. Aliás, os 2 jogaram em 2 países diferentes na Europa. Bernard e Gustavo Scarpa. O Bernard foi melhor na Inglaterra, o Bernard foi melhor na Grécia. Aqui no Brasil o Scarpa é titular e o Bernard, cara, é o Bernard. E o Bernard é uma tristeza jogando no Atlético. Não, e o HG lembrou aí, o Alan também, que foi do Atlético, campeão brasileiro e agora tá no Flamengo, ele também foi pra Europa e ficou passando, o Liverpool ele nem jogou, ele já foi passado pra Bélgica, pra outros clubes, ele passou pro futebol assim, centros que ninguém nem conhece. Depois eu até puxo aqui pra lembrar, na época eu fiz uma reportagem com ele quando ele chegou, dele falando dos lugares que ele passou, então rodou bastante. Mas falando do Reinier, eu falei os números no início do programa e vou repeti-los, é realmente aquilo que eu falei. Em 2019, jogando na equipe do Flamengo, ele era reserva do time, entrava em algumas situações durante os jogos daquele time brilhante da equipe do Flamengo. Foram 15 jogos, 6 gols e 2 assistências. Aí depois o que acontece com ele? Ele vai pro Real Madrid, mas joga no Real Madrid B. São 3 jogos e 2 gols, então é muito pouco. E depois ele começa a rodar em diferentes clubes. Passa pelo Borussia, passa pelo Girona, vai na Frosinone e depois chega ao Granada. Então, assim, ele rodou bastante, é muito novo. Eu acredito no potencial desse garoto, do que a gente viu em 2019. Eu sei que seria um absurdo se eu falar que eu tava acompanhando ele no Granada, então não sei realmente como que ele tá jogando no momento. Mas, pela idade, pelo formato do contrato que o Thiago acabou de passar pra gente, eu acho que é uma aposta interessante. E tem que arriscar, principalmente sendo uma SAF, buscando esses jovens jogadores. Vai precisar de trabalho do Cuca com relação ao Reinier. Vai precisar de um trato especial, na minha opinião, né? A gente sabe, o Cuca lida, Cuca lida muito com tô imaginando o Cuca... Imaginando a permanência do Cuca. Sim, porque pra mim seria completamente descabido qualquer coisa que não fosse a permanência. Porque aí, os resultados aquele assunto de, o Atlético tem projeto, processos. Esquece isso, tá? De verdade, cara. De verdade. Porque aí, na hora que a coisa começou a pingar no elenco pro Cuca, aí... dele ter tempo de desenvolver o Atlético, o time, com as chegadas, a sequência de resultados, pera lá, né? O Cuca resolveu muita coisa aí nos últimos meses que vão muito além do campo. Aí na hora que tá baixando a poeira das coisas além do campo, vamos olhar os resultados, caso eles não estejam, né, acontecendo. E as horas de voo, que ele foi resolvendo outras coisas que não eram da pasta sabe que dele. uma coisa me chama a atenção? Nós não vamos saber disso, tá? Porque claro que não. a gente faz as perguntas, às vezes procura algumas pessoas do Atlético aqui, por exemplo, depois que o Brax falou pra mim, HG, que tava tudo bem, pra mim acabou. Eu fechei a minha caixinha e falei, beleza. O Thiago mandou perguntas pra gente do Atlético aqui, coisas que não é pro Thiago dar furo. Que não atrapalha o negócio. Não, coisas básicas. Pro forma. E não responde. Tá tudo bem, não sou obrigado também. Eu estou dizendo assim, eu tô muito curioso pra saber se tem um dedo do Cuca nos 3 nomes. Alexander, Paulinho e Reinier. Não duvido. O Alexander que falou... não tenha? Não, que tenha. É mais provável que tenha. Não foi dissolvido, siga. O Alexander falou que teve mais. contato com o Cuca. Na chegada dele, ele eu tô falando os 3. O Alexander confirmou, Reinier e Paulinho, sim. Eu acredito sinceramente que sim. Que tenha tido o dedo do Cuca. E digo por quê? Porque o Cuca participou bastante da montagem do elenco no início do ano. Se agora
eles mudam de ideia e não chamam o Cuca pra conversar, pra mim não faz o menor sentido. Eu não sei, eu tô só perguntando. Tanto que eu fiz enviei uma mensagem agora pra uma pessoa do Atlético aqui pra saber sobre essas movimentações, pra perguntar se a promessa de pagamento que foi feita pra essa semana já começou a ser cumprida, se espera até sexta-feira, a semana termina no sábado, não sei. Então, tomara que você nem um amigo meu marcou comigo ontem 9h30 da manhã, ele chegou lá 8h17, já me ligou, pô, tá atrasado, meu querido, você marcou 9h30, chegar 8h17 eu tenho até as 9h30 pra chegar, então relaxa, então se marcou até 9h15, né, se marcou essa semana, horário, os 15 minutos de tolerância, se marcou essa semana, tudo bem, marcou essa semana, então até sábado a gente pode esperar. O Cueca de Carrapato mandou uma mensagem interessante, que eu vou ler, mas antes eu te fala aí, o Cueca de Carrapato. Só uma beiradinha aqui, porque eu falei a respeito do Alan, que ele jogou nos lugares diferentes. Ele jogou na Finlândia, na Bélgica, né, que é mais natural, e no Chipre. E depois veio a brilhar no Atlético, no Fluminense, no Flamengo, enfim. Então o futebol tem dessas coisas. Tem dessas coisas, claro que tem. Não, e se você puxar pela memória e fizer uma pesquisa, vários jogadores que saíram, voltaram e estiveram muito bem aqui. Sim, então, o Scarpa pra mim é o exemplo ideal. Ele foi pro Nottingham Forest, não jogou. Certo. Ele foi pro Olympiacos, não jogou. E tá bem no Atlético. Assim, eu pelo menos tenho um pouco de cuidado com o Renier na comparação que o Thiago tá fazendo, por exemplo, com o Scarpa, que o Renier não jogou o que o Scarpa jogou aqui, antes de sair. Só eu tomo um pouco mais... Jogadores de patamar de cuidado, mas eu acho que é uma coisa assim, bem parecida com, não tô comparando estilos, bem parecida, pode ser ainda mais parecida com a história do Caio Jorge. Sim. Destaca aqui, muito jovenzíssimo, vai lá pra fora, o Caio Jorge ainda tem uma situação que o Renier não teve, né? O Renier não teve lesões graves, né? Até onde me consta, pelo menos. E aí acaba não conseguindo despontar e volta. Repito, não tô comparando hoje, mas histórias assim, de jogadores que saem muito jovens, até bem abaixo assim dos 20 anos, acabam virando na Europa e voltam. Ele é um jogador que pra mim tem potencial a ser desenvolvido ainda. A gente já viu o teto do Renier? Não vimos. Não. Nós vimos ali lampejos de um jogador com capacidade técnica, dali pra frente as coisas não evoluíram, então, sabe, eu acho que assim, aposta, mas é uma aposta, na minha opinião, válida até pelo Atlético não envolver valores agora obrigatórios, e é isso, é aguardar o tempo mesmo. E tem um outro caso que envolve inclusive o Atlético, o próprio Paulinho. E saiu muito jovem, não considero que foi um fracasso no Bayer Leverkusen, mas por outro lado também não foi o que eles esperavam, ele voltou ao Brasil. Pronto. E olha o papel dele no Atlético, né? Foi um cara extremamente importante. Aliás, o Paulinho não perderia aquele gol que o Rony perdeu. Nunca. Não perderia. Minha avó não perderia. Mas ele perdeu vários. Daquele jeito não. Não perdeu? Não. Fizer um Cara, aquele gol ali, escala dele, possivelmente ele tá entre os os 5 mais dos últimos 20 anos da escala. Vamos colocar 20 anos, né? Porque a escala David é 2000. Aquilo é 2000 o quê? 2015? 2009? 2009? Então, pô, nos últimos 20 anos, aquele do Rony tá entre os. Tem um vídeo aqui no TikTok que são os gols perdidos e inacreditáveis de Paulinho no Atlético Mineiro. Mas olha, tem o do Rony. Já tem o do Rony. O primeiro já é sem goleiro. Aqui, já tem o Rony, pô. Paulinho? O Paulinho ficou 2 temporadas no Atlético. O Rony já tem um vídeo de 1 minuto. Mas ele jogou demais. Mas o do Paulinho também deve ter no TikTok, né? Os 30 gols marcados pelo Paulinho na temporada. Aliás, 50 no total. Porque esse TikTok dá pra um lado, ele tem que dar pro outro, né? Esse aqui é ótimo. Coloca aí. Esse contra o Bahia é maravilhoso. Rendeu vai ele, inclusive. Só tem um detalhe, atenção. Detalhe o quê, meu? Peraí, irmão. Coloca aí se tem no TikTok. Tem compilado aí os gols que o Paulinho perdeu, né? Mas no Atlético ele se tornou o maior artilheiro. Tem aqui também os títulos conquistados importantes pelo Paulinho. Da história da vida dele. Os títulos importantes conquistados pelo Paulinho. Tem os 50 gols dele aí? 2 mineiros. Aqui. Tem os 50 gols? Campeão de 2 mineiros. Tem os 50 gols. Ajudou o Atlético a chegar em uma final de Libertadores e uma final de Copa do Brasil. Tá defendendo o Rony, é isso? Meu Deus. Aqui no Brasil, não. mais que é mais jogador, Rony ou Paulinho? O Thiago é detrator do Paulinho. Ele é detrator. Você tá dizendo que o Rony joga a mesma bola do Paulinho? O Thiago tem birra do Paulinho. Tá falando isso desde que chegou. Desde mesmo nível. E aqui, ele falou que o Júnior Santos é melhor do que o Paulinho. E eu falei à época que eles chegaram que você podia, sabe Dragon Ball Z? Você podia fazer uma fusão assim, ó. Fusão. Júnior Santos e Rony. Não dava metade do que o Paulinho joga. Não, aí você pegou pesado, irmão. Cara, mas tudo bem, existe uma onda de que o Paulinho é um grande craque. Não, ninguém tá dizendo que é um grande craque. Paulinho é melhor do que você. Só se você... O Paulinho é um monstro. De onde você tirou isso é realmente uma curiosidade, né? Atlético. Quando o Atlético precisou dele... A gente tá falando do Paulinho dos 30 gols, Quando o Atlético precisou dele, falando de era o Paulinho que tinha que craque. aparecer. Não estamos falando de Paulinho craque. Não foi ele. Eu te perdoo. É só você olhar aí. Olha a campanha do Atlético na temporada passada. Você considera que fica magoado quando a gente faz isso, esse comparativo do Rony com o Paulinho. O Atlético precisou do Paulinho. Considera meu perdão? Não, mas não tem que me perdoar de nada. Eu não cometi nenhum equívoco com você. Você não sabe o que diz? Nós estamos... Não, vamos lá, pensa aí. O Rony é mais jogador que o Paulinho? Cara, eu acho o mesmo nível. Eu não disse que é mais jogador. Cara, na moral. O negócio é o seguinte. Um abraço. Quem sai é sempre melhor do que quem fica. O Cueca de Carrapato mandou 5 aqui. Disse, olha, HG meu ídolo. Veja bem. Cruzeiro com grana, patina no mercado. E time sem grana contrata. Onde está o erro? Fica esse lenga-lenga aí. Tá olhando e tal. Tá falando que o Cruzeiro tem grana e patina. E o Atlético não tem e tá buscando. E aí? Eu não concordo.
Não acho que o Cruzeiro esteja patinando. O Cruzeiro mudou a sua forma de ir ao mercado. Duas negociações que já estavam engatilhadas por parte do Cruzeiro. Uma acabou tendo a desistência do Flamengo, do Matheus Gonçalves, e a outra do jogador no último instante, o Jeremy Sarmiento. Os nomes continuam sendo trabalhados, mas essas duas situações, acho sim, já disse ontem aqui também lá nos Donos da Bola, o Cruzeiro precisa de acelerar até, sem ser este final de semana, até o outro final de semana. Tô falando que tem que chegar só na outra semana? Não, tô falando que um prazo ideal, olhando o calendário, onde o Cruzeiro, depois do jogo contra o Santos, 10 de agosto, vai ter uma semana livre, limpinha, para se trabalhar. Eu acho que o ideal, o Leonardo Jardim deve olhar para esse período e ter o desejo de que os jogadores chegassem ou nesta semana, preferencialmente, ou no mais tardar na próxima, até para poder trabalhar. Cada jogador vai chegar de uma maneira, adaptação, tipos de treinos, você podendo trabalhar uma semana inteirinha sem nenhum tipo de jogo, acredito que seria o mais adequado, Gadinho. Eu preciso chamar um intervalo. Falando em Cruzeiro, a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro daqui a pouco. E para finalizar aqui antes do intervalo, Josias Agnato mandou aqui dezinho e fez a seguinte observação: no jogo contra o Flamengo, ele não falou Flamengo, mas escreveu outra coisa, eu tô lendo Flamengo, também houve um outro flagrante. O gol foi culpa do Júnior Santos, que deixou o Léo Ortiz cabecear, pois ele estava atrás e nem para atrapalhar. O Júnior Santos, daquele tamanho, tinha obrigação de pelo menos saltar antes, né? Seria o Alonso saltar um pouco mais alto e o Alonso estava marcando o Pedro, HG. No lance, você tá sendo injusto. O Alonso estava marcando ninguém. Tava marcando o Pedro, HG. É só olhar o lance. Saiu uma gilete não, ele está marcando o Pedro. A bola não foi no Pedro, não. Gilete do chão. O Alonso na bola aérea, tem coisa que não dá pra você sair em defesa. O Alonso não é sair em defesa mesmo, é só olhar o lance. O Alonso na bola aérea. Ele tá no homem dele, que é o Pedro. Você tá com quantos quilos? Ah, vários, HG. Não faça uma pergunta difícil, não, pô. Vários, pô. Esquece, vai dando notificação de peso aí. Tá maluco? Não faça outra pergunta, cara. Quantos quilos? Pô, já dobrei a esquina da loucura faz tempo, irmão. Daqui uns dias eu tô lá no Quilos Mortais. O cara faz uma pergunta difícil dessa. A gente tá falando de coisas que dão pra ver. Eu já não sei mais. Eu tô... Você sabe no Blade, aquela vampira. Você sabe no Blade, aquela vampira que ele vai visitar o Blade 1 e fica jogando o raio UV que ela fica queimando na cama. Ai, eu tô do tamanho daquela mulher do Blade, pô. Ai, ai! Ai, ai! O pederneiro. Ai, ai! Pô, a pergunta é essa, cara. Mas não, o que eu ia perguntar? Coisas que eu tenho noção, ele queria falar que você pularia mais que o Júnior Alonso. É isso. Isso homenagem aqui, ó. Isso homenagem aqui, ó. Peraí, não é isso não. Peraí, aqui, ó. É muito bom. Isso é muito bom. Mais de mesa. Aqui do lado.